Bom dia a todos e a todas. Nós estamos abrindo neste momento, com um pequeno atraso, essa webconferência sobre ações de educação ambiental 2013. Na verdade, não é a primeira webconferência, o MEC já vem promovendo essas conferências virtuais já por duas ocasiões antes dessa, com êxito muito grande, tanto no esclarecimento de dúvidas, quanto também no encaminhamento, principalmente da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil. Então, quero dar aqui boas-vindas a todos vocês a essa webconferência. Nós recebemos algumas questões que vieram previamente, aqui ao longo dessa conferência nós vamos esclarecendo as dúvidas que foram encaminhadas para cá. Nós temos a grata satisfação de ter aqui a presença, também representando o órgão gestor pelo MEC, o Zé Vicente de Freitas, que está aqui conosco, o Geraldo Abreu, que é o coordenador geral da Conferência Nacional de Meio Ambiente, da 4ª Conferência, e também colegas aqui, o Jader, o João, que são lá do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, e o Gilson, que está aqui nos auxiliando nessa transmissão. Então, para dar início a essa conferência, eu quero só repassar rapidamente a pauta que nós vamos trabalhar aqui nessa conferência. Até peço, por favor, que o Gilson mostre ali na tela. Nós vamos fazer uma pequena inversão de pauta, porque as secretárias Macaé, aqui da SECADI, do MEC, e Mariana Meirelles, da SAIC, da Secretaria de Articulação Institucional, né, e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente, elas vão chegar daqui a pouco, né? Elas estão com outras agendas e assim que estiverem liberadas, elas farão estarão presentes aqui para também, principalmente o caso da Mariana Meirelles, que é a nova secretária de Articulação Institucional e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente. A Célia Craveiro também deverá estar aqui com a gente. O professor Marcos Sorrentino, infelizmente, ele teve um problema de saúde, nada sério, tranquilo, mas não pôde, está de licença médica, não pôde comparecer, então estamos aqui, eu, o Zé Vicente e o Geraldo Abreu. A pauta hoje que a gente vai desenvolver nessa webconferência, ela tem 5 itens aqui, né? O primeiro deles, a apresentação da secretária, nós vamos deixar para daqui a pouco, quando ela chegar. Então, vamos passar para o item 3, que é a 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. Nós vamos ouvir primeiro, assim que o Zé Vicente fizer também uma fala aqui de abertura, nós vamos ouvir inicialmente o Geraldo Abreu, que vai prestar algumas informações gerais a respeito da 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que tem o tema da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Depois nós vamos ouvir o Zé Vicente também com algumas informações a respeito da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Em seguida, vamos prestar uma informação breve para vocês a respeito dos debates que nós estamos organizando, né, como órgão gestor, mas também com a participação da UNB, por ocasião do Dia Nacional da Educação Ambiental, dia 3 de junho. Esses debates vão acontecer nos dias 3 e 4 de junho próximo. E, finalmente, como 5º item da pauta, nós vamos falar de algumas outras atividades, principalmente do Departamento de Educação Ambiental do MMA, que naturalmente são algumas delas compartilhadas com o MEC no âmbito do órgão gestor. O objetivo dessa conferência é, naturalmente, ampliar cada vez mais, expandir cada vez mais o nosso contato, né, através desse meio virtual. Claro que a participação de vocês pode ser
feita através de e-mail, né, o e-mail do educaambiental@mma.gov.br. Vocês podem, eventualmente, alguma questão, alguma dúvida, encaminhar imediatamente, nesse momento, já para o nosso e-mail. Aqui o Jader e o João estão acessando o e-mail e estão nos transmitindo, naturalmente, essas questões para que a gente responda aqui online, né? Enfim, o objetivo é de fortalecimento desse nosso contato, porque é importante que a Política Nacional de Educação Ambiental ela não se executa apenas pelo órgão federal e muito menos unicamente pelo órgão gestor, né, que reúne MEC e MMA. A Política Nacional de Educação Ambiental ela precisa desse diálogo com os órgãos estaduais de meio ambiente, com as secretarias estaduais de educação, com os órgãos municipais também de meio ambiente e de educação, com o IBAMA, que tem seus núcleos de educação ambiental na ponta, o ICMBio, que também tem a sua instância, sua coordenação geral de educação ambiental aqui em Brasília e que é orientadora das ações do ICMBio nessa área de educação e comunicação em todo o país, né? Além disso, a gente conta aqui também com a participação de representantes das CIEAs, né, as comissões intersetoriais, interinstitucionais, estaduais de educação ambiental, representantes também de coletivos educadores, de salas verdes, enfim, os inúmeros parceiros nossos da política e da implementação dessa política no país foram hoje convidados para participar dessa conferência e a gente tem uma alegria muito grande poder dialogar com vocês aqui. Então eu vou passar para o Zé Vicente fazer apenas uma abertura, em seguida o Geraldo e depois volta no Zé para falar da Conferência Infanto, tá? Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo, que estão nos dando a honra da assistência dessa webconferência. Estratégia essa que temos lançado mão muito frequentemente pela facilidade de acesso, pela facilidade de transmissão, uma vez que em qualquer ponto do país, qualquer ator social que tenha disponível um computador, uma caixinha de som, uma conexão de internet, pode receber efetivamente a nossa mensagem e o nosso contato. É uma forma de ganhar escala no repasse de informações, desde a figura do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, desde os dois ministérios, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação, facilitando muito o contato e ampliando efetivamente a possibilidade de comunicação. Essa ferramenta a gente tem colocado à disposição, né, da comunidade e vamos utilizá-la agora também muito fortemente durante as comemorações da Semana do Meio Ambiente. Então, só um primeiro alô para dar bom dia a todos e a todas e fazer 3 lembretes. O Nilo divulgou o e-mail para onde qualquer dúvida a respeito da conferência adulto, da conferência infanto, elas poderão ser encaminhadas e vão ser respondidas ou no contexto dessa transmissão, ou posteriormente por e-mail ou por um contato telefônico. O Nilo divulgou o e-mail institucional da Diretoria de Educação Ambiental, que é o educaambiental@mma.gov.br, e colocamos também à disposição o e-mail institucional aqui da Coordenação Geral de Educação Ambiental do MEC, que é o e-mail ea@mec.gov.br. Vou repetir, ea@mec.gov.br. E só mais uma informação é que essa conversa nossa, esse diálogo nosso, essa webtransmissão, após encerrada a transmissão, o arquivo vai ficar disponível tanto no hot site lá da Conferência Adulto, no site do MMA, quanto no portal da Conferência Infanto, que vocês podem acessar acessando o site do MEC. Uma boa conversa a todos e contamos com a participação de vocês até o final dessa transmissão. Um bom dia. Bom dia a todos e a todas. Nilo Diniz, diretor lá do DEA, Zé Vicente, está aqui no MEC agora, mas esteve conosco lá por muito tempo no Ministério do Meio Ambiente. Estamos felizes de continuarmos aí em equipe no governo federal, agora aqui no MEC, fortalecendo ainda mais esses laços entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação, porque conhece e sabe como funciona a estrutura lá, as dificuldades, os acertos, as possibilidades. A equipe do DEA, o João, o Jader,
ao amigo que está fazendo aí o controle do vídeo, do som. Pessoal, hoje nós recebemos esse convite para vir aqui falar um pouco sobre a Conferência Nacional do Meio Ambiente. A ministra Isabela Teixeira, em junho do ano passado, tomou a decisão de convocar essa conferência e trouxe ao tema central uma política que, para nós que militamos na área ambiental, ela já era reivindicada há muito tempo. Nós já tínhamos a certeza de que o Brasil precisava colocar essa questão dos resíduos sólidos nos eixos. E quando em 2010 foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula em agosto de 2010, o Ministério do Meio Ambiente imediatamente iniciou uma série de ações com vistas à implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós vivemos experiências no passado que foram desastrosas porque não conseguiram compreender que a gestão de resíduos sólidos vai muito além da coleta e da destinação final, seja em lixões, que é uma tragédia que nós ainda vivenciamos no Brasil, ou até mesmo em aterros sanitários. A gestão de resíduos sólidos precisa ter uma concepção integrada, onde as responsabilidades sejam definidas de forma clara e que nós possamos destinar de forma finalizadora apenas os rejeitos, e que aqueles resíduos que puderem ser recuperados pela reciclagem possam retornar à cadeia produtiva, e isso com certeza contribuirá em muito para que nós façamos uma redução significativa dos impactos da ação humana sobre o meio ambiente com a extração de recursos naturais, que muitas vezes tem no seu ciclo final, na história do Brasil, a destinação em lixões ou em aterros sanitários. Portanto, a política prevê uma série de instrumentos que o Ministério já começou a colocar em curso. Um deles, talvez o mais significativo, seja o da logística reversa. Nós temos já várias cadeias implementadas, cadeias que demonstram claramente a viabilidade dessa gestão integrada, tais como, por exemplo, embalagens de agrotóxicos. Não estou aqui discutindo o mérito do conteúdo dessas embalagens, mas a destinação final de embalagens de agrotóxicos no Brasil hoje segue uma logística reversa vitoriosa e a melhor logística de embalagens de agrotóxicos do mundo. Para vocês terem uma ideia, as pessoas responsáveis pela cadeia da logística reversa das embalagens de agrotóxicos nos trazem números de que 94% de todas as embalagens são retornadas e tratadas de forma adequada. O Brasil é líder nessa logística reversa. Quem está em segundo lugar é a França, com 77%, e países como os Estados Unidos fazem a logística reversa de apenas 33% das embalagens de agrotóxicos. Então esse é um exemplo que nos diz claramente que é possível fazer a logística reversa e que é possível que a indústria seja responsabilizada pelo pós-consumo daquilo que coloca no mercado. Nesse sentido, o Ministério vem fazendo reuniões com representantes dessas cadeias de eletroeletrônicos, de embalagens e várias outras, para que nós possamos em breve ter a logística reversa desses resíduos e nós termos essa gestão integrada efetivamente implementada. Mas outros caminhos também são indicados pela política e fundamentais de serem implementados, tais como os planos de gestão de resíduos, seja o federal, estadual ou os municipais. Nós, no governo federal, fizemos durante o ano de 2011 5 audiências públicas nas 5 regiões brasileiras, ouvindo representantes da sociedade, do setor empresarial,
dos governos para que o Plano Nacional pudesse ser elaborado. Vários estados também fizeram este mesmo exercício, elaboraram os seus planos, fizeram os seus arranjos de consórcios, porque é necessário também, num país de 5.600 municípios, onde a grande maioria tem menos de 50 mil habitantes, que você tenha consórcios públicos de gestão para dar viabilidade a essa atividade. Nós tivemos também vários municípios com iniciativas de elaboração dos seus planos. E para que essa política possa avançar, a ministra Isabela Teixeira entendeu que o tema da 4ª conferência deveria ser a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nesse sentido, isso traz uma situação nova para nós que já realizamos 3 conferências nacionais, uma de saúde ambiental, já estamos entrando na 4ª Conferência Infanto-Juvenil, tivemos uma experiência também de uma Conferência Infanto-Juvenil Internacional, ou seja, essas experiências que trabalham a democracia participativa no Brasil dão sinais de vitalidade e que também precisam ter um olhar sempre de aperfeiçoamento por parte da sociedade, por parte do governo. E nós decidimos, então, não fazer uma conferência para elaboração de um plano ou de uma política, mas de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E estamos já com os processos nos estados em curso, mais uma vez, no mesmo modelo da 3ª conferência, nós solicitamos aos governos dos estados que ficassem responsáveis pela realização das etapas locais. Todos os estados, todos os 26 estados e o Distrito Federal acolheram essa solicitação do Ministério do Meio Ambiente. Todos já têm datas marcadas para a realização das suas conferências estaduais. Diversas conferências municipais e regionais estão em curso. A nossa expectativa, até por conta da questão dos resíduos sólidos, ter um forte impacto no município e a titularidade desses serviços serem do município, nós temos uma expectativa. Na última conferência, nós chegamos a aproximadamente 800 municípios fazendo conferências presenciais. A nossa expectativa é de superar a casa dos 1.000 municípios fazendo conferências. Para vocês terem uma ideia dos números, como estão ocorrendo nos estados, só 2 exemplos para ilustrar, para vocês entenderem o quanto essa conferência está sendo bem recebida na sociedade. O estado de Sergipe tem 75 municípios, 62 municípios já estão com conferências marcadas. Eles realizarão também 5 conferências regionais por consórcio e vão realizar a etapa estadual. Então, só no estado de Sergipe, nós teremos 68 conferências já marcadas, podendo ainda avançar. Na cidade de São Paulo, na capital paulista, nós fizemos um acordo com a prefeitura e apenas dentro do município de São Paulo serão realizadas 31 conferências pelas subprefeituras, realizadas 6 conferências regionais. O Nilo, que é paulista, sabe, lá tem Zona Leste, Zona Sul, Centro, Sé, lá tem uma divisão regional além das subprefeituras. Também serão realizadas conferências nessas regionais e a conferência municipal. O governo do estado de São Paulo também já convocou a conferência. Nós temos centenas de conferências municipais marcadas no estado e nesse sentido, essa mobilização, essa adesão dos municípios à proposta da conferência tem nos surpreendido positivamente. E eu, nesse estágio que nós estamos, com certeza, se era uma aposta que nós teríamos mais de 1.000 conferências municipais se realizando pelo Brasil, com certeza agora esse número pode e deve ser superado de forma muito positiva. E mais do que isso, nós estamos esperando uma grande mobilização das pessoas também. Há um sentimento na sociedade de colaboração, de ajudar
nessa questão dos resíduos sólidos. Esse é um assunto que, cada vez mais, com a urbanização das cidades, ele ganha uma relação muito próxima do cidadão. Há um certo constrangimento ético começando a surgir, até pela ampliação da quantidade de resíduo produzido por cada cidadão. Quando nós temos greves nos serviços de coleta, nós percebemos que as pessoas têm uma reação muito constrangedora do ponto de vista próprio, da sua relação ética com as questões ambientais. Enfim, eu tenho certeza de que essa conferência também terá uma grande adesão da sociedade. Nós estamos recebendo notícias de conferências extremamente participativas em todo o Brasil. O estado do Amazonas está fazendo conferências em todos os municípios. Nós sabemos, nós que conhecemos o estado do Amazonas e a região norte do Brasil, as dificuldades de deslocamento, as dificuldades de fazer gestão de resíduos, e ainda assim há ali uma grande mobilização, como de resto em todo o Brasil. Nós estamos também percebendo essa vontade das pessoas em contribuírem para que a política efetivamente seja implementada. E nós temos nessa edição da conferência também 2 novas modalidades, até experiências que nós herdamos e absorvemos de outros ministérios que realizam conferências e que inovaram no sentido de ampliarem a possibilidade da participação da sociedade. Nós temos já nessa 4ª edição a modalidade de conferências livres, que são extremamente importantes também para a implementação da política. No nosso hot site da conferência tem um manual de orientação para a realização dessas conferências. Nós temos recomendado e solicitado a todas as pessoas que onde estejam, sejam nos seus espaços de moradia ou nos seus espaços de trabalho, promovam esse diálogo, que convoquem conferências livres em prédios residenciais, condomínios, prédios comerciais, verticais, horizontais, em fábricas, em escolas, em locais de trabalho, que as pessoas possam discutir a sua relação com os resíduos gerados nesses espaços e elaborarem planos de gestão, de educação ambiental, de conscientização, para que essa gestão de resíduos efetivamente mude do ponto de vista da sua forma e da sua realização, como vem sendo hoje feito no Brasil. E nós teremos também as conferências virtuais, ou a conferência virtual, onde nós teremos por um prazo de 20 dias um espaço aberto na internet, onde todas as pessoas, em qualquer horário do dia, da noite, nós sabemos que as pessoas que têm insônia adotaram a internet como um espaço de passar o tempo nas noites aí onde... Então nós temos essa possibilidade também de realização de conferências virtuais durante 20 dias, a partir do dia 20 de agosto até o dia 10 de setembro. Isso vai se dar em parceria com a Câmara dos Deputados, com a E-Democracia, que acolheu também essa solicitação. Eles fazem parte da Comissão Organizadora Nacional e estarão nos dando suporte para a realização das conferências virtuais. E em outubro, entre os dias 24 e 27 de outubro, nós estaremos recebendo aqui em Brasília delegados eleitos em todas as conferências estaduais, para que eles possam discutir, debater e priorizarem propostas que vieram das conferências estaduais, das conferências livres e das conferências virtuais. Nós sistematizaremos todas as propostas e debateremos com esses quase 1.500 delegados que virão de todos os estados da federação. E nessa Conferência Nacional também nós estamos adotando a metodologia que recomendamos aos estados, que possam facilitar, inclusive, a implementação daquelas ações que forem priorizadas. A conferência ela tem como tema central a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ela está calçada em 4 eixos, que são a produção e consumo sustentáveis, a geração de emprego e renda, a redução dos impactos ambientais
e a educação ambiental. Em cada um desses 4 eixos, nós temos um texto orientador que tenta trazer um pouco a temática do eixo, e as pessoas irão propor ações estruturantes em cada um desses eixos. Na etapa nacional, nós faremos a priorização de 15 ações estruturantes em cada eixo, ou seja, as pessoas irão hierarquizar 15 ações por cada um desses 4 eixos, ações essas que servirão de norte para o governo federal se debruçar e avançar na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, pessoal, a gente agradece aqui ao MEC, ao Nilo, aos espaços abertos, a todos vocês que estão agora, nesse momento, nos assistindo por essa webconferência, e fazer um apelo a cada um de vocês, da mesma forma como nós aqui no governo federal estamos priorizando e nos esforçando para que essa conferência efetivamente seja vitoriosa, que cada um de vocês também se engajem nessa mobilização. Eu sei que vários de vocês já estão, mas que deem um pouco mais de si, porque eu entendo que essa é uma missão muito importante e, com certeza, para nós que militamos na área ambiental, será um grande ganho se nós efetivamente conseguirmos vertebrar a política, deixá-la em pé, funcionando em toda a sua plenitude. É uma grande política e nós não podemos permitir, nós não podemos recuar e deixar que ela continue invertebrada, essa política. Nós precisamos vertebrá-la, colocá-la de pé e fazê-la andar para que ela possa contribuir cada vez mais para um meio ambiente saudável, onde as pessoas possam efetivamente realizarem tudo aquilo que podem enquanto seres humanos. Então é isso, pessoal. A gente fica à disposição, agradece mais uma vez e força nas conferências regionais e municipais aí. Obrigado, Geraldo, pelas informações. Nós depois vamos, aqui na tela nós temos uma sequência de datas, depois nós vamos colocar para vocês os prazos de realização de conferências municipais, conferências estaduais e também conferências livres e virtuais, né, que estão previstas também. Tem uma pergunta aqui, Geraldo, da Leila Rezende, da Associação Pomar, lá de Minas Gerais. Ela está preocupada com a prefeiturização da conferência local e também com a estadualização da etapa regional. Mas ela explica aqui algumas coisas. Eu vou passar para o Geraldo dar uma lida aqui na pergunta completa dela. Enquanto ele lê, eu vou falar também um pouquinho aqui a respeito, principalmente desse eixo da conferência que o Geraldo falou, o 4º eixo, que trata que é o eixo da educação ambiental. Para muitos de vocês que são educadores ambientais ou gestores da Política Nacional de Educação Ambiental, é importante a gente frisar que o processo das conferências, né, desde a primeira realizada em 2003, elas têm um componente pedagógico, educativo, formativo muito importante, muito relevante, né? Nessa atual 4ª conferência, então, esse aspecto se destaca ainda mais, porque o Geraldo falou bem aqui que a estratégia dessa 4ª conferência não é exatamente um plano nacional ou formular propostas, deliberações para um plano nacional de resíduos sólidos, até porque esse plano já está em andamento e provavelmente nas próximas semanas a presidente Dilma deve assinar já um decreto estabelecendo e lançando formalmente o plano em nível nacional. Mas se não implementa, se não cria um plano, porque já está em andamento, a ideia da conferência é implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nós consideramos que na implementação dessa política é fundamental o componente da educação ambiental, até porque todo o processo da conferência, desde o município, no estado, as conferências regionais, ou mesmo livres e virtuais, e até a própria Conferência Nacional, é um processo de, vamos dizer, de homogeneização ou de, pelo menos, de socialização das informações que a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece e que, na verdade, é uma grande mudança
até cultural, eu diria, no país, porque é uma maneira completamente diferente de encarar o lixo no país, de olhar, na verdade, a perspectiva não só daqueles 3 R's, né, mas de 5 R's, né, começando com repensar o consumo, rejeitar eventualmente, né, dentro da necessidade, e aí depois reaproveitar, reciclar e reutilizar. Então, todo esse processo da Conferência Nacional com o tema de resíduo vai permitir com que a população brasileira, de uma forma geral, e a expectativa é um envolvimento em torno de 200 mil pessoas, né, Geraldo? Mas, assim, grande parte dos líderes comunitários, líderes locais, né, até apoiados por catadores, que são hoje elementos fundamentais na cadeia do resíduo no país, que são aqueles que não estão lá procurando transformar lixo em material, em matéria-prima, né? Então, todos esses segmentos vão nos ajudar com a conferência a difundir essa nova maneira de ver o lixo no país, a nova maneira de trabalhar com a questão da logística reversa, né? Que, embora a gente, como disse o Geraldo, caminha a passos largos, enfim, avança de uma maneira importante nessa questão da logística reversa, mas na verdade, é uma lógica que muda, né? Que transforma o resíduo, o lixo da produção, transforma grande parte dele em matéria-prima de novo, quer dizer, voltando para o sistema, arredondando um sistema cuja insustentabilidade também se verifica na questão dos lixões no país. Então, hoje nós já tivemos o lixão de Gramacho fechado no Rio, agora provavelmente o maior lixão do Brasil hoje é aqui o de Brasília, o lixão da Estrutural. Provavelmente, quer dizer, o governo do Distrito Federal está trabalhando firmemente para poder fechar e encerrar esse lixão no prazo estabelecido pela lei, que é 2014. Agora, todas essas ações envolvem um processo de educação, um processo de formação, de capacitação também de cada um dos segmentos dessa cadeia. Por isso, essa conferência, para o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos, essa conferência se reveste de uma importância muito grande no processo de conscientização, de sensibilização e de educação de todos nós, né? Por isso que esse eixo foi muito importante ter sido estabelecido, o eixo da educação ambiental, porque ele, além de ser um eixo relevante do ponto de vista da difusão, né, de todos os conteúdos, princípios e diretrizes da política de resíduo, ele também ajuda, de uma certa maneira, a transversalizar essa perspectiva da educação ambiental nos outros 3 eixos também, que trabalham geração de renda, produção e consumo, e que são temas que também demandam um processo formativo, um processo de sensibilização muito importante. Sem falar dos meios de comunicação, né? A conferência ganha normalmente espaço nos meios de comunicação, desde a rádio local, a TV, o jornal local, até em nível nacional, e esses meios de comunicação também são fundamentais num processo de sensibilização dessa grande mudança que, na verdade, propõe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, apenas para destacar esse componente formativo, educativo, pedagógico da conferência, que é parte fundamental da implementação dessa política para todo o governo federal. Bom, eu vou voltar aqui para o Geraldo, que ele já leu a pergunta da nossa amiga Leila, lá da Associação Pomar, em Minas Gerais, e aí se puder esclarecer para ela, Geraldo. Eu aproveito só para esclarecer também, aqui fazer antes de passar para o Geraldo, nós recebemos já uma comunicação da Rita de Lourdes, que é da Comissão Organizadora Estadual da 4ª Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente no Rio Grande do Norte. Muito legal, Rita, obrigado aí pela sua comunicação. E o que ela pede é que nós avisemos, né, aí o pessoal do Rio Grande do Norte, que hoje, das 14 às 15 horas, haverá também a 3ª webconferência estadual para tratar da organização da Conferência Infanto. Então, muito legal aqui o comercial que a Rita nos pediu, a gente dá com muito prazer aqui essa informação. Eu vou voltar para o Geraldo para ele esclarecer, então, a Leila. Bem, Leila é nossa amiga ela é da Universidade Federal de Uberlândia e é também da Fundação Pomar. E uma militante histórica nossa, sempre presente nas conferências e sempre atuante aí na luta do ambientalismo, não só no Triângulo Mineiro, na cidade onde ela mora, em Uberlândia, mas em todos os momentos de chamada nacional ela tem participado e dado a sua contribuição. Leila, minha querida,
Nós, no plano nacional, construímos uma comissão organizadora com representação de toda a sociedade. E nós fizemos uma chamada pública para a composição dessa comissão organizadora. Então, nós temos, na Comissão Organizadora Nacional, representações da comunidade acadêmica, das universidades, dos catadores. Nós temos representação de povos indígenas e comunidades tradicionais, dos trabalhadores, nós temos a CUT, a Força Sindical. De ONGs, nós temos aí representação de ONGs como a ASEMAI, que é a Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento, a Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública. Temos movimentos sociais como a Confederação Nacional das Associações de Moradores, a Rede Brasileira de Agendas 21 Local. Temos aí representações do setor empresarial, como a CNI, a CNF, Confederação Nacional do Setor Financeiro, a Confederação Nacional dos Transportes, a Confederação Nacional do Comércio, a Organização das Cooperativas Brasileiras e representações do governo federal. O que nós fazemos em relação aos estados é recomendar que eles façam a composição da comissão organizadora estadual e nós damos como referência o que nós fizemos no plano nacional. No caso de Minas Gerais, a coordenação por parte do estado está com a Ana Luísa Dolabella, também uma militante histórica do ambientalismo. Ela vem se dedicando de forma muito positiva e muito aguerrida junto ao governo do estado para que nós possamos ter uma grande conferência. Eles compuseram uma comissão organizadora estadual que tem se reunido lá no Centro de Ecologia Integral, no SEI, que tem lá na coordenação Zé Luiz, ou seja, dentro de uma organização não governamental atuante no estado. Essa comissão organizadora tem me relatado reuniões periódicas. Tem problemas? Tem. Nós não podemos também achar que não há, como há no plano nacional. O que nós precisamos, como militantes e defensores da democracia participativa, é estarmos sempre próximos, cobrando a participação da sociedade, ocupando espaços que são abertos e disputando essa concepção de democracia participativa para elaboração e implementação de políticas públicas. Eu não sei como anda a conferência na cidade de Uberlândia, mas eu acho que a sociedade civil, nós temos no plano nacional a CUT, a Força Sindical, como eu disse aqui, várias representações que têm uma capilaridade nacional. É esse o conceito que nós construímos a comissão organizadora, e nós estamos pedindo a todas essas entidades que compõem a comissão organizadora nacional que nas suas estruturas nos estados possam acompanhar, possam estar próximos, para que nós efetivamente tenhamos garantido aí o espaço da sociedade. Nós precisamos também entender a responsabilidade que é fundamental dos governos. Portanto, a prefeiturização, num sentido das prefeituras assumirem a sua responsabilidade, o mesmo em relação aos estados, não é ruim. O que nós não podemos deixar é que não haja o espaço da sociedade. E nesse sentido eu vou levar essa preocupação de você às representações da Comissão Organizadora Nacional, para que elas possam acionar as suas representações no estado de Minas Gerais e estarem mais próximos, mais participativos. Tá bem, Leila? Obrigado, Geraldo. Olha, o Zé vai falar um pouco agora da Conferência Infanto. Antes, ainda tem mais uma perguntinha aqui para o Geraldo, que é o seguinte, Geraldo.
a Priscila Torquato Tavares, que é nossa colega analista ambiental lá do IBAMA da Paraíba. Muito legal, viu, Priscila? Você está aí conectada aqui com a nossa webconferência, porque o Ricardo, que é do CINIA do IBAMA, que é nosso colega e hoje está coordenando um pouco também as ações de educação ambiental no âmbito do IBAMA, fez essa divulgação para todos os núcleos de educação ambiental do IBAMA no país, né? Naquelas superintendências que mantém esses núcleos, e fico muito feliz de receber aqui a sua mensagem. Ela pergunta, Geraldo, o seguinte, se no caso da Paraíba, né, ela cita inclusive a Ana Nogueira, que também é do IBAMA e que está acompanhando com muito interesse o processo da conferência, mas elas querem saber se há já uma data prevista para a realização da conferência no estado da Paraíba, né? Ela menciona conferências regionais marcadas, mas o que a gente está sabendo são de conferências estaduais já marcadas, né? Não sei se você tem essa informação aqui de data, mas se a gente não tiver aqui, nós encaminhamos por e-mail na sequência. Ok. Bem, Priscila, no estado da Paraíba, nós realizamos aqui em Brasília também uma capacitação com representação de todos os estados. Foram 3 pessoas de cada estado que estiveram conosco aqui, num processo de capacitação para a metodologia nacional que nós recomendamos que fosse aplicada aos estados. Da Paraíba vieram 3 pessoas. O governo do estado tem como ponto focal para a condução da conferência um servidor do estado, o nome é Berange. E a conferência estadual já está marcada para o dia 10 e 11 de setembro, e ainda há previsão de conferências regionais e municipais. Eu vou pegar o teu e-mail aqui com o Zé e encaminho para você toda a programação do estado da Paraíba e também o nosso consultor que está responsável por acompanhar o estado. Então eu mando para você, no mais tardar até amanhã, essas informações detalhadas das conferências regionais, o contato do nosso consultor, e desde já eu informo que nós temos aqui as datas de 10 e 11 de setembro como a data de realização da conferência no estado da Paraíba. Obrigado, Geraldo. E aí os demais colegas do IBAMA que estejam nos assistindo, é importante informar que normalmente a conferência estadual ela está sendo organizada por uma comissão organizadora estadual, né, Geraldo? E quase sempre, em todos os casos, eu acho, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente é quem pilota ou quem de alguma maneira auxilia na coordenação da conferência estadual. Então é muito importante que a superintendência do IBAMA esteja de alguma maneira em contato com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente para colaborar, participar ativamente nessa organização. Bom, eu quero agradecer aqui o Geraldo pelas informações. Acredito que vocês podem, por e-mail e também pelo hot site da conferência, obter mais informações a respeito dessa conferência. Agora nós vamos passar para a nossa conferência, vamos dizer assim, co-irmã, que é a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, tá? Daqui a pouco nós temos algumas questões aqui relacionadas às 2 conferências, mas aí, Geraldo, eu mesmo posso aqui esclarecer, né? E não precisamos aí te ocupar mais aqui, mas de toda forma agradecemos aqui ao Geraldo e liberamos, sabendo aí da agenda dele também. Se puder permanecer conosco, tudo bem, se não, fica à vontade. Zé Vicente, coordenador geral de Educação Ambiental do MEC. Bom, o fato desta mesa aqui estar composta desta forma tem um valor simbólico bastante forte. Somos nós que hoje estamos representando o MEC e o Ministério do Meio Ambiente, mas a rigor essa composição aqui tem um valor simbólico muito forte, porque a rigor tanto a versão adulta da conferência quanto a versão infanto-juvenil, elas nascem num mesmo movimento, e elas nascem lá por uma provocação, por um desejo de fazer política com a sociedade, principalmente política na área ambiental, principalmente pensado no contexto de atores adultos, e é nesse movimento que a então ministra Marina Silva é provocada por uma das suas filhas para que ela pudesse pensar também a participação de jovens nesse processo, né?
e foi nesse movimento, na verdade, que as duas conferências nascem. Então, a rigor, a gente representa um pouco simbolicamente aqui aquele momento que, a rigor agora, Nilo e Geraldo, está completando 10 anos, né? Aliás, nós estamos batendo muito nessa tecla da importância de 2013, porque 2013 agora nós estamos completando 10 anos desse processo de conceber políticas públicas ambientais com a sociedade, e tem um valor bastante forte na medida em que a gente tem desenvolvido uma competência significativa nesse processo, a ponto de já estarmos conseguindo exportar essa experiência, né? No ano de 2010, por exemplo, nós realizamos uma versão internacional da Infanto Juvenil, oportunidade em que nós recebemos 62 países aqui no Brasil, e hoje a gente sabe que muitos países na Europa e também na Ásia estão utilizando dessa metodologia, não só para discutir coletivamente questões de natureza socioambiental, mas principalmente utilizando a conferência como estratégia da promoção da cidadania socioambiental, né? Então, acho que estratégico e simbólico aqui a gente poder falar um pouquinho também desse aspecto. Bom, no que se refere à quarta edição da Conferência Infanto Juvenil, nós fizemos uma opção que para nós também é uma opção estratégica em relação ao tema. Essa quarta edição da Infanto Juvenil, ela tem uma chamada bastante direcionada, na verdade, a um tema e uma questão que está se constituindo a rigor no projeto estruturante da política do MEC para todos os níveis e modalidades de ensino, né? Nós estamos realizando essa conferência em cima da chamada Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis. E por que efetivamente esse tema ele se constituiu com muita força para nós no Ministério da Educação? Porque, a rigor, trabalhar com o tema Escolas Sustentáveis, ele antes de mais nada, uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade porque em torno desta categoria conceitual, Escolas Sustentáveis, a gente conseguiria trazer todas as unidades, secretarias, diretorias e coordenações que estimulam, concebem e executam políticas públicas para o espaço do ensino formal. E por que ela é uma oportunidade nesse sentido? Ela é uma oportunidade porque, na medida em que a gente busca responder exatamente o que é uma escola sustentável, né, na resposta vem todos aqueles projetos que efetivamente estão sendo concebidos aqui no Ministério da Educação, porque a escola sustentável é uma escola assim, que promove e que busca promover a cultura da sustentabilidade, e que, portanto, trata de questões diretamente de natureza socioambiental, mas ao mesmo tempo uma escola sustentável, ela se faz com a promoção de valores, ela se faz com a inclusão, ela se faz com a diversidade, ela se faz com a educação de jovens e adultos, ou seja, para responder essa questão, a gente traz necessariamente o conjunto das questões que estão colocadas enquanto políticas públicas no Ministério da Educação, em outros órgãos de governo também. Então, a eleição, a escolha desse tema, ele tem esse primeiro componente estratégico de oportunidade, de nós trabalharmos e fazermos uma chamada para uma conferência que oportunizasse o MEC como um todo estar presente fortemente nesse processo. Então, essa é uma primeira questão que para nós é importante, porque a partir da conferência se constitui também a possibilidade de uma agenda comum, de uma agenda coletiva, né? Então, esse é o grande tema e a grande chamada. Bom, a segunda motivação para a escolha do tema Escolas Sustentáveis está relacionado à história das políticas e estratégias dentro da própria Coordenação Geral de Educação Ambiental e, ao mesmo tempo, relacionado com aquilo que nós estávamos pensando enquanto perspectiva para o futuro. Por quê?
Porque olhando para o conjunto das ações, das estratégias, das iniciativas, dos programas e dos projetos que vinham sendo animados dentro da coordenação, nós percebemos que boa parte dessas ações estavam relacionadas a uma categoria conceitual, que é a categoria dos espaços educadores sustentáveis. Então, é desta noção, que já vinha sendo trabalhado há algum tempo, que nós começamos a perceber a possibilidade de, a partir do conceito de espaços educadores sustentáveis, chamarmos ou trazemos esse conceito para o âmbito do sistema de ensino básico e também para o âmbito do sistema de ensino superior. E essa ideia de espaços educadores sustentáveis se materializaria, então, né, na ideia de que para o sistema básico poderíamos pensar na concepção de escolas sustentáveis e que para o ensino superior poderíamos pensar na ideia de universidades sustentáveis. E foi essa percepção que nos permitiu também olhar para o futuro, na medida em que essa grande categoria de escolas sustentáveis, ela está se constituindo a rigor no projeto estruturante de média e longa duração para o compromisso que diz mais diretamente respeito ao Ministério da Educação, que é animar processos de educação ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino. Então, precisávamos pensar numa estratégia que ela tivesse essa capacidade de ter escala. Então, a ideia foi pensarmos um projeto estruturante que pudesse efetivamente animar o espaço do ensino formal. Então, a rigor, essa 4ª edição da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, ela vai fazer com que esse tema e esse conceito das escolas sustentáveis, ele possa ser disseminado para o conjunto das escolas presentes no território nacional. Ele vai fazer com que, pouco a pouco, as escolas possam se apropriar dessa concepção, dessa perspectiva de escolas sustentáveis, e atrás do processo da conferência, ou seja, assim que nós concluirmos o processo da conferência, o Ministério da Educação anuncia para o Brasil o seu projeto estruturante, que é o Programa Nacional de Escolas Sustentáveis. Então, a rigor, a conferência se coloca enquanto, sim, um propósito para animar processos de debates na escola, mas, ao mesmo tempo, atrás desse processo de mobilização que é a conferência, vem o anúncio de uma política estruturante, criando condições objetivas para que as escolas possam, pouco a pouco, fazer essa migração de uma escola dentro de uma concepção mais tradicional e, aos poucos, assimilando essa perspectiva de uma escola que seja efetivamente uma escola sustentável. Bom, a gente vem fazendo um esforço no MEC de oferecer alguma base conceitual e oferecer alguma base metodológica para dar início a esse debate. Então, nós temos um acúmulo já tentando definir o que para nós são as premissas fundamentais de uma escola sustentável. Então, tem alguns elementos que para nós aqui no MEC caracteriza uma escola sustentável. A primeira premissa básica e fundamental de uma escola que quer se fazer sustentável é a ideia de que essa escola tem que ter uma intenção no seu cotidiano pedagógico, no seu cotidiano educativo, ela tem que ter uma intencionalidade de promover a cultura da sustentabilidade. Esse é o primeiro alicerce na qual a ideia de escola sustentável se funda. Então, escola sustentável é aquela que no seu fazer cotidiano, no seu fazer pedagógico, ela prima por uma intencionalidade que busca a promoção da cultura da sustentabilidade. Mas esse é um primeiro fundamento bastante amplo, bastante genérico, mas que a gente vai tentando criar outros elementos para poder caracterizando melhor o que vai constituir uma escola sustentável. E nesse processo de caracterização, nós vamos definir também que uma escola, para se transformar numa escola sustentável, ela tem que trabalhar necessariamente 3 dimensões que são dimensões fundamentais. A primeira delas é justamente nós entendemos enquanto a dimensão do espaço físico, ou seja, como que uma unidade escolar, como uma escola pode pensar a partir dos espaços físicos que ela dispõe, né, acolher elementos da sustentabilidade
e efetivamente assim incorporando uma nova lógica ligada efetivamente à sua estrutura física. O que isso significa mais diretamente? A possibilidade de uma escola poder pensar, por exemplo, como ela trabalha no seu espaço físico a questão da eficiência energética. Como ela pode pensar na utilização da água da chuva que é captada para utilização em banheiros, para lavação de áreas externas, para utilizar essa água para irrigar hortas escolares, né? Mais do que pensar efetivamente nos espaços físicos, a escola pode pensar também naqueles espaços de sociabilidade, gerando a oportunidade das pessoas poderem se encontrar de forma mais efetiva no contexto da escola. Então, a ideia é pensar na dimensão do espaço físico, significa a escola poder pensar como que pouco a pouco ela vai incorporando esses elementos que já possam dar a dimensão de que a escola está buscando economizar recursos, está buscando efetivamente incorporar elementos ecoeficientes na sua estrutura física. Então, uma dimensão para a escola poder se transformar numa escola sustentável é exatamente essa dimensão do espaço físico. Mas tem uma segunda dimensão que ela é fundamental, porque nós entendemos também que uma escola, para alcançar essa condição de escola sustentável, ela tem que trabalhar também e necessariamente a dimensão da gestão. E a dimensão da gestão é poder pensar de que forma essa gestão no espaço da escola ela possa ser compartilhada, aonde a direção, professores, alunos, a comunidade como um todo podem participar do processo de gestão da escola. E isso é fundamental, porque só um projeto que possa ser discutido coletivamente, aí sim ele é apropriado e vivenciado pela escola. Então, pensar processos de gestão compartilhada, para nós, é uma condição indispensável para que a escola possa se tornar também uma escola sustentável. E a terceira dimensão, que para nós é fundamental, é a dimensão do currículo. Ou seja, é poder pensar como que a escola pode acolher as temáticas da sustentabilidade na dimensão do currículo. Como que ela pode trazer esses temas não só para o contexto da disciplina, né, mas pode trazer os temas da sustentabilidade enquanto um tema transversal ou numa outra lógica, né, de fazer pedagógico na escola. Então, essas três dimensões, dimensão do currículo, dimensão da gestão e dimensão do espaço físico, são questões importantes a serem pensadas na nossa concepção para uma escola poder elaborar o seu projeto de escola sustentável. A diferença desta quarta edição da conferência para as edições anteriores, ela reside num elemento bastante interessante. Na primeira, segunda e terceira edição, a gente pedia que as escolas pudessem fazer um esforço no sentido de elaborarem uma carta das responsabilidades, onde a comunidade escolar como um todo, né, dizia para o país, dizia para a cidade, dizia para o município, dizia para a escola, quais os compromissos que essa comunidade escolar estava assumindo com as questões ambientais. Para essa quarta edição, nós mudamos a lógica em função, basicamente, da temática. A ideia é que os processos de conferência nas escolas, eles possam resultar na elaboração de um projeto de intervenção que possa ser aplicado na própria escola. Então, o resultado da conferência na escola, ele deve levar para a elaboração desse projeto, que deve sim ser aplicado e executado na escola. Então, esse é o desejo e essa é a grande diferença em relação às edições anteriores. É que as escolas possam pensar um projeto de escola sustentável, né, baseado num processo de intervenção que comece a ser implementado no contexto da escola. Nós temos uma dificuldade nessa quarta edição e pedimos muito a colaboração de todos vocês que são das secretarias estaduais de meio ambiente, que são dos NEAs, dos IBAMAs, que são do Instituto Chico Mendes, ou que são das redes de educação ambiental. Nós contamos muito com a colaboração de vocês para conseguirmos superar um problema que se constituiu agora no processo da quarta conferência.
Bom, nós levamos um tempo significativo aqui no MEC para resolvermos problemas e passivos de direitos autorais das publicações que nós vamos colocar em cada uma das 72.498 escolas. Levamos 1 ano e 5 meses para resolver esses problemas de passivos de direitos autorais. Isto, para nós, tem um impacto porque isto retardou o processo de impressão e distribuição desse material para as escolas. O kit que está previsto para ser remetido para as escolas, ele efetivamente vai ser enviado para cada uma das escolas, só que ele vai chegar um pouco atrasado nas escolas, ou seja, ele vai chegar no momento em que vai faltar 1 mês para concluir as conferências nas escolas. Esse mesmo material que vai ser distribuído para todas as escolas, ele está disponível no portal da conferência. Todos os materiais, o conjunto das publicações todas que nós concebemos e estamos imprimindo, os vídeos, então todos os materiais que nós estamos colocando como aporte para as escolas, eles ainda não chegaram na escola, mas eles estão disponíveis no nosso portal. Se vocês entrarem no portal do MEC, lá no portal do MEC vai ter um banner, né, bastante visível da 4ª conferência. Clicando nesse banner, a gente acessa o site específico da 4ª conferência, e lá no site da 4ª conferência existe um menu que se chama Biblioteca. Acessando esse menu, ali vocês poderão encontrar, as escolas poderão encontrar todas as publicações em versão digital e também as produções em vídeo que a gente vem elaborando já há algum tempo. O passo a passo da conferência, ele está em vídeo. Um documentário sobre as convidas, também existe uma produção em vídeo. Todo esse material está disponível. A compreensão que a gente tem é que, como já existe uma cultura de conferência, boa parte das escolas já dispõe desse material de edições anteriores, já existe aí toda uma inteligência acumulada, né, de lideranças dentro da escola que vem participando desse processo de conferência historicamente. Então, nós estamos contando com esse recurso, com esse acúmulo que já existe nas escolas, nas secretarias municipais de educação, nas secretarias estaduais, como forma de nós superarmos essa ausência do material nesta fase do desenvolvimento das conferências nas escolas. Para isso, nós contamos com você que participa das comissões organizadoras nos estados, contamos com você no sentido de nos ajudar a divulgar essa informação para a escola e de nos ajudar a encontrar alternativas para suprir a falta desse material nesse momento. Que, repito, vai chegar nas escolas, mas vai chegar nas escolas com algum atraso. E entendemos que isso não é motivo, efetivamente, para que as escolas não realizem a conferência. Porque tem um detalhe importante: se as conferências não acontecerem nas escolas, as outras etapas não fazem o mínimo sentido. Estamos fazendo um trabalho aí de mapeamento junto aos estados, e a gente percebe, inclusive, que muitas escolas já realizaram as conferências. Hoje, nós temos já cadastrado no nosso sistema em torno de 123 escolas que já elaboraram o seu processo de conferência, que já escolheram o seu processo de intervenção e que já cadastraram esse projeto no nosso site. Então, o nosso desafio é que nessa 4ª edição a gente possa superar as metas alcançadas na 3ª edição, porque esse é um argumento fundamental para que a gente possa negociar com a nossa secretaria e com o nosso ministro a ampliação do recurso disponível para esses processos de educação ambiental. Que esse ano, agora em 2013, vão avançar significativamente, porque agora, na Semana do Meio Ambiente, o ministro vai fazer um anúncio muito bacana a respeito de um recurso que vai estar disponível para as escolas que vêm investindo na temática da educação ambiental. Então, pedimos o apoio de vocês, se articulem com as comissões organizadoras nos estados. Em muitos estados, a comissão organizadora da Infanto, ela se repete
né, na comissão organizadora adulta, e muitas vezes são as mesmas pessoas que estão tratando de um e de outro processo. É até interessante se em alguns casos esses dois processos eles possam se encontrar, seria simbolicamente muito interessante. Então, para isso, para podermos superar essas metas e efetivamente validar esse processo de política pública no país, precisamos muito da colaboração de todos vocês. Temos uma equipe aqui, tanto no MEC quanto no MMA, pronta para atender qualquer tipo de demanda em relação à conferência infanto e também adulta, mas o tema agora é a conferência infanto. Nos acessem por e-mail, nos acessem por telefone, entrem em contato com a gente, para que a gente possa efetivamente dar esse aporte e estarmos mais próximos de todos vocês. Bom, o telefone aqui da Coordenação Geral de Educação Ambiental do MEC, o código é 61 e o nosso telefone é 20 22 91 92. O nosso e-mail, também nosso e-mail institucional, é ea@mec.gov.br. Além de todos os materiais estarem pendurados na nossa página, as 3 edições de webconferências também estão disponíveis lá para serem acessadas a qualquer momento. Bom, acho que por enquanto é isso. Eu agradeço a paciência de todos e passo a palavra aqui ao Nilo para poder passar alguns outros recados a respeito ainda da nossa conferência, tanto versão adulta quanto infanto-juvenil, e algumas informações especificamente sobre as ações da Diretoria de Educação Ambiental. Obrigado pela paciência e um abraço a todos. Obrigado, Zé, valeu. Fica aí porque eu quero te apresentar agora. Nós temos algumas questões aqui ainda a respeito das duas conferências, pelo menos 2 perguntas, Zé. Mas antes de responder, eu quero passar imediatamente a palavra aqui à nossa querida secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Mariana Meirelles. Nós avisamos a todos vocês pela pauta que teríamos hoje aqui a apresentação dela, então é com muita honra e muita alegria que nós recebemos e apresentamos essa nova chefe aqui, muito simpática, muito legal, que vai falar um pouco aqui para vocês. Gente, bom dia, né? Realmente desculpe o atraso, né? Eu ainda estou há menos de uma semana que cheguei na secretaria, né? Cheguei com esse desafio de tocar as 2 conferências, né? Esse desafio que me mobiliza, né? Me assusta, mas me mobiliza muito, né? Mas ainda sem tanto domínio sobre a agenda, né? Por isso eu peço desculpas por ter atrasado, não é o meu perfil atrasar, mas eu quero dizer que eu estou muito encantada com a perspectiva, né, de tocar essas 2 conferências. Eu acho que a gente tem uma equipe muito preparada e muito envolvida, né, com a construção já de longa data, né? São 4 conferências, né? Eu conheço a equipe de muito tempo, né? Estava militando em outras áreas, mas sempre envolvida com a questão do meio ambiente. E queria dizer que a nossa SAIC, ela está aberta, de fato, a SAIC, na Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, para vocês, né? Para a gente conseguir construir em novembro, né, uma conferência infanto-juvenil ainda melhor do que a versão anterior, que é a terceira versão que aconteceu há 2 anos atrás, né? Isso, benefício da chegada, benefício da ignorância, né, gente? Eu tenho que chegar e tenho muita humildade para saber chegar, né? Não é fácil, né? Eu quero dizer que o susto é grande, mas contem comigo, né? Eu sou Mariana Meirelles, né? Vocês podem me acessar na secretaria facilmente, né? Eu quero bastante conversar com vocês. E eu acho que, em especial, falando da Conferência Nacional Infanto-Juvenil, eu acho que a gente apostar, não só, eu acho que nos jovens e nas crianças, mas principalmente na escola, como espaço, né, de disseminação da sustentabilidade, eu acho que muito importante, né? Eu, como mãe, né, hoje de um jovem, né, mas que foi criança já nesse novo milênio, né, eu aprendi muito com meu filho, né, e espero aprender muito com essas crianças que vão estar aqui em novembro, né. Espero poder participar intensivamente, não só das conferências preparatórias, mas principalmente no período, né, de novembro, 25 a 29. Contem comigo, né. Me perdoem, porque eu estou chegando, né.
e me apoiem, porque eu preciso de apoio. Obrigada. Obrigado, Mariana. Muito boa aqui a tua participação, a tua vinda aqui nessa webconferência. Nós vamos utilizar, como eu já disse no início, esse e-mail, né? Já estamos utilizando, né, Zé Vicente, aqui com apoio do MEC, mas vamos continuar usando, porque é uma maneira até mais barata da gente estar em contato com vocês. E embora não seja assim tão interativo esse instrumento, nós estamos recebendo muitas perguntas aqui, Zé. Então eu vou pedir licença aqui à secretária para já responder algumas que estão sendo colocadas aqui. Antes eu quero alertar alguns colegas que estão aí nos assistindo, que tem alguns que dizem que ou a tela está branca e só escutam o áudio, ou a imagem não, ou o áudio mesmo não está muito estabilizado. Eu quero dizer o seguinte, por informação aqui do nosso amigo Gilson, que é aqui da equipe técnica do MEC, ele disse o seguinte, que às vezes o sinal é um pouco lento, então a pessoa tem que optar, ou ela vai ouvir bem e aí não vê nada, ou ela vai ver bem e não vai ouvir nada. Eu proponho que vocês optem por ouvir bem, até porque, embora a presença da secretária aqui é sempre uma flor aqui nesse ambiente, mas eu e o Zé, vocês não vão fazer questão nenhuma de ficar olhando. Então, eu proponho isso daí. Bom, nós recebemos mensagens, eu quero agradecer aqui da Rosimeire Souza Santos, da Universidade do Norte do Paraná, que nos mandou um parabéns assim, pela iniciativa. O Ricardo Vieira, do IBDS de São Paulo, também mandou mensagem. A Rosa Penza, da Fundação Jupará da Bahia, né? O Lucas, da UFLA de Minas Gerais. Além disso, recebemos também mensagem da Eliana Oliveira, que fez uma pergunta muito interessante, Zé. Eu vou responder ela parcialmente, porque ela pergunta sobre as duas conferências. Eu vou dar uma resposta aqui preliminar, enquanto isso você vai preparando a sua resposta aí, tá? Mas antes, vamos ver outros e-mails que a gente recebeu aqui. Olha, a Mônica Borba, que é nossa amiga lá dos 5 Elementos de São Paulo, ela faz uma questão aqui bastante aguda, né? Ela pergunta onde está a iniciativa privada nesse debate, por que as empreiteiras, né, não estão envolvidas nesse debate, se não é importante agregá-los. Bom, Mônica, é o seguinte, na verdade, nós temos uma comissão organizadora da conferência. Essa comissão organizadora, você deve saber, ela é multissetorial, né? E o setor empresarial, representativo de todo o setor empresarial, tanto da indústria, né? Eu tenho aqui na lista que o Geraldo me deixou aqui, a comissão organizadora ela é composta, por exemplo, além dos ministérios, além das entidades da sociedade civil, por exemplo, a Rede Brasileira de Agendas 21 Locais, né? Ela também envolve a participação aqui do Compromisso Empresarial para a Reciclagem, que é o SEMPRE, né? Também a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, olha que interessante, Confederação Nacional dos Transportes. E também o setor sindical, para não falarmos apenas do setor produtivo empresarial, o setor produtivo sindical também está ativo participando. Então, já há hoje um envolvimento na comissão organizadora de todo o segmento que envolve também o setor de empreiteiras. Então, a questão aí só é de que cada um desses setores na comissão organizadora procure naturalmente se manter em contato com as suas bases, né, empresariais, para que elas também prestem a sua colaboração, porque, afinal de contas, nesse tema resíduos, todo o segmento da indústria, do comércio, né, inclusive da agricultura, tem naturalmente, é geradora também de resíduo e pode participar tanto do processo de logística reversa quanto também dos processos de capacitação e educação ambiental que nós colocamos como fundamentais nesse processo da conferência. Temos também uma outra mensagem, né, da Liliana, que também é analista ambiental do IBAMA, e que ela faz uma pergunta que é, diante da nova conjuntura do IBAMA, qual é o nosso papel nos processos da conferência? Pergunto isso porque, no meu estado, estou encontrando uma certa resistência para atuar na COI sob a alegação de que o IBAMA não deve mais se atentar com essas questões. Olha, Liliana, é o seguinte, naturalmente que é preciso dialogar com o superintendente, com a superintendência do IBAMA, encontrar uma forma adequada, né, de acordo com a programação e com o planejamento das ações da superintendência,
superintendência para, de alguma maneira, dialogar e contribuir com o processo da conferência. Eu não quero aqui dar algum aconselhamento que seja contraditório com a orientação do planejamento de vocês. Mas, de toda forma, eu peço que vocês, aí o superintendente, você mesma, faça contato com o Ricardo, do CINI, aqui do IBAMA Sede. Ele hoje é a pessoa do IBAMA de referência para a educação ambiental e também para as duas conferências, né, Zé? Tanto a infanto-juvenil como a conferência adulto, hoje está sendo, no IBAMA, está sendo, a referência está sendo o Ricardo do CINIA, tá? Então, acho que com a orientação dele e dialogando aí com a superintendência local, vocês vão poder, com certeza, encontrar uma solução para esse problema, né? A Liliana é analista da superintendência do IBAMA do Rio Grande do Norte, né? São essas questões que nós temos aqui, mas aí uma aqui muito boa que foi mandada pela Eliana Oliveira, que é lá da Secretaria de Meio Ambiente, de Recursos Naturais da SEMA do Maranhão, né? Ela pergunta para mim e para vocês, prezados senhores Nilo, Diniz e José Vicente. Ela faz uma longa consideração aqui sobre as duas conferências e no final ela pergunta como é possível integrar essas duas temáticas de forma a fortalecer tanto a Conferência Infanto-Juvenil como a Conferência Nacional do Meio Ambiente. Eu listei aqui, fiz uma colinha, viu, minha amiga Eliane? E enquanto o Zé pensa, eu vou dizer algumas coisas que eu acho que podem ser fatores de agregação dos dois temas, né? Escolas sustentáveis, por um lado, resíduos sólidos, por outro, né? Primeiro, essa webconferência. Ela já é em si um esforço. Nós estamos aqui com a secretária da SAIC, né, com o Zé, que coordena a educação ambiental, e eu também pela educação ambiental do MMA, o Geraldo já esteve aqui também. O objetivo é exatamente esse, é de dialogar com vocês que estão na agenda ambiental nos estados, nos municípios, nas redes, né, governo e não governo, a compreender exatamente a importância de que essas duas conferências trazem esse ano para o Brasil, que é o quê? É fazer com que o país discuta a política ambiental no Brasil em 2013. Na verdade, de 11 a 90 anos, toda a população brasileira está sendo convidada a fazer esse debate, né? Então, essa webconferência já é uma iniciativa que busca essa integração temática e, ao mesmo tempo, organizativa. Além disso, a Conferência Infanto, ela vai contar, né, Zé, com o apoio de jovens, né? De jovens acima de 14 anos, porque a Conferência Infanto, ela envolve a faixa etária de 11 a 14 anos. Mas acima dos 14, nós teremos jovens de coletivos jovens que vão colaborar com o processo da Conferência Infanto. Esses jovens, né, podem participar da Conferência Adultos, né, da Conferência Nacional do Meio Ambiente, exatamente ajudando a fazer esta integração temática das duas conferências. Além disso, quando a escola está, por exemplo, algumas escolas, muitas delas, ao trabalhar o tema Escola Sustentável, vai pautar resíduos sólidos, como eventualmente um projeto que a escola tem para pensar a geração de resíduos naquele ambiente. Quando ela faz isso, ela pode se referenciar na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que hoje é uma lei que orienta as ações não só de governos, mas também da sociedade. Então, também é uma maneira de aproximar os dois temas, né? Onde for possível, naturalmente, associar a fase estadual da Conferência Infanto com a fase estadual da Conferência Adultos, também acho uma boa solução em termos de, por exemplo, algumas propostas que a Conferência Infanto discuta, elas podem eventualmente ser encaminhadas para a Conferência Adultos, no processo de implementação da política de resíduos. Nós sabemos de alguns estados que já há um diálogo, eventualmente, de fazer com que as datas, pelo menos, das duas conferências sejam próximas, né, até casadas, se for o caso. Além disso, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, eu sei que aí tem muitos de vocês que são de secretarias estaduais de meio ambiente, e secretarias de educação, elas pilotam os dois processos. Elas estão as duas no mesmo governo. Então é muito fácil, embora o orçamento às vezes nos divida, né? Embora muitas questões locais nos dividam, nos separem, né? Na vida real as coisas acontecem tudo junto e misturado, né? Então veja bem, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, dialogando no processo de organização das duas conferências. Acho também um recurso importante para integrar tematicamente essas duas conferências. Mas vamos ouvir um pouco o Zé Vicente aqui. Me ajuda nessa, Zé. Antes de ir para essa questão, Nilo, eu queria voltar à questão da Liliana Linca lá. Estou desconfiado, Liliana, você que é do Rio Grande do Norte, que você deve ser parente do Tiago Linca. Tiago Linca é uma figura importantíssima hoje nesse processo de
de envolvimento dos coletivos de juventude. Ele tem participado do Comitê Consultivo Nacional da Conferência Nacional Infanto, tem tido uma participação. Estou achando que vocês são parentes, né? Mas eu gostei muito da tua pergunta e eu queria fazer um comentário. Que historicamente, o IBAMA teve um papel sempre importante no contexto da Conferência Infanto-Juvenil, fundamental. Nos ajudou, inclusive, em edições anteriores, a fazer com que as publicações pudessem chegar em escolas que o correio não conseguia entregar o material. O IBAMA foi importante na constituição das comissões organizadoras estaduais. O IBAMA tem um papel e um acúmulo muito importante para animar esse debate no contexto das escolas. Então, não tenha dúvida que nós gostaríamos muito da participação do IBAMA a nível nacional nas superintendências regionais. Inclusive, uma das primeiras ações do órgão gestor da política, quando colocou o processo da 4ª edição na rua, foi procurar o Volney Zanardi Júnior, que é o presidente do IBAMA, que nos acolheu muito e que colocou à disposição a estrutura do IBAMA para nos ajudar nesse processo. Naturalmente, acho que o que o Nilo falou é importante, considerar as demandas e os envolvimentos e a orientação das superintendências regionais, isso é importante, mas tenta estimular e fazer uma conversa aí no âmbito da superintendência e criar algum mecanismo, alguma forma de estar presente nesse projeto que é fundamental. E sabe por quê, Liliana? Sabe por quê? Eu vou contar para você qual é o tamanho do desafio que a gente tem. O Nilo vai me perdoar, eu não vou falar agora em nome do órgão gestor, eu vou falar em função do compromisso que o MEC tem no contexto da Política Nacional de Educação Ambiental. A lei nos coloca o seguinte compromisso: animar processos de educação ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, que vai do ensino infantil até o ensino superior. Imagina a dimensão que representa esse escopo. Imaginou? Vamos fazer um recorte. Vamos ficar com o sistema básico de ensino para ver qual é a dimensão do desafio que está colocado na nossa mão. O sistema de ensino básico no Brasil hoje, ele é composto por 195 mil escolas existentes no território nacional, escolas essas que são frequentadas por 54,5 milhões de alunos, que são animados por um conjunto de 2 milhões de professores em docência. Imagina o universo e o esforço que representa poder pensar processo de educação ambiental só para o sistema de ensino básico. Eu fiz um recorte, lembra? Agora, a gente não vai conseguir isso, por mais recurso que tenhamos no MEC, por mais equipe que tenhamos no MEC, nós não vamos fazer isso se nós não fizermos isso a partir de uma agenda que possa ser colaborativa, construída de forma coletiva. É por isso que nós precisamos do IBAMA, é por isso que nós precisamos do ICMBio, é por isso que nós estamos nessa condição de órgão gestor com o Ministério do Meio Ambiente, porque o nosso compromisso na consecução de políticas públicas, assim como é o compromisso do IBAMA e do ICMBio, não é com um grupo, não é com um segmento, não é com uma classe, mas é com a totalidade. Enquanto nós não alcançarmos a totalidade, não podemos descansar. Então, o que nós estamos tentando fazer na condição de órgão gestor é fazendo esse chamamento para quem também tem algum tipo de atribuição e compromisso com as políticas públicas ambientais e convidando para que todos juntos possamos estar nesse processo, que é um processo que já tem demonstrado, já tem dado indicadores para nós de que efetivamente funciona. Tivemos alunos e alunas que estiveram em bancos escolares na primeira edição, em 2003, e que hoje estão na condição de gestores, nos municípios, nos estados, nas nossas equipes. Lá no MMA, tem um analista ambiental que ele se constituiu nesse processo de conferência. Estou mentindo? Que é o nosso analista Alex Bernal. Na minha equipe aqui no MEC, tem uma grande figura técnica, que é a Nayara, que saiu desse processo de conferência. E temos inúmeros casos que nós temos mapeados país afora. Então, se nós quisermos constituir um outro país, um país que seja um país de direitos ambientalmente justo e sustentável,
nós precisamos fazer isso de forma coletiva para ganhar escala. É isso que nós precisamos. E contamos muito, Liliana, que por mais dificuldades que você possa ter aí, conversa com seu superintendente, conversa com seus pares e cria alguma forma, mesmo que você não esteja plenamente, full time, no processo de conferência envolvida com a comissão organizadora estadual, de alguma forma esteja presente nesse processo, um meio turno, algum período que seja possível, e venha conosco. Sobre a questão da aproximação dos dois processos, né, eu acho que realmente, como eu falei lá no início, essa mesa aqui é simbólica porque esses dois processos eles começaram juntos lá em 2003. Agora, existe uma aproximação muito grande entre os dois temas. Eu vou te dar um exemplo mais concreto, para além, quer dizer, um outro exemplo somando ao exemplo que o Nilo já trabalhou aqui. Em 2005, 2006, o MEC fez uma pesquisa, e essa pesquisa identificou que 96% das escolas no país fazem algum tipo de educação ambiental. E que boa parte desses 96% de escolas que fazem algum tipo de educação ambiental trabalham diretamente com a temática dos resíduos. Isso é importante, isso é fundamental, porque uma escola sustentável, ela tem que também tratar das suas questões de resíduos. Esse pode ser um mote fundamental para o processo de intervenção que vai ser pensado e implementado dentro da escola, ok? Obrigado, Zé. Valeu. Bom, eu acho que passado aqui esses temas que foram tratados das duas conferências, tem mais uma questão ainda da conferência? Ah, sim, a Linca está dizendo que é filho dela. Legal então aí, ó. Que mais? Tem mais uma ali que é da... Deixa eu só ver aqui. Da André, nossa amiga André Rieder, um beijo para ela aqui que a gente está mandando no Instituto Super Eco, né? Ela está assistindo, parabeniza pela contextualização da temática e a prioridade da educação ambiental transversalizada nessas conferências e aproveita para reforçar a importância de criar políticas estruturantes, alinhadas com indicadores nos vários campos para monitorar e avaliar experiências brasileiras, trazendo assim fortalecimento e divulgação de boas práticas de escolas, ONGs, empresas, mídia, entre outros segmentos. Muito legal, André. André é uma impulsionadora da nossa rede planetária de educação ambiental, né? É uma das pessoas que colaborou agora com a Jornada Internacional de Educação Ambiental na Rio+20, né? Você conhece a André? Pois é. A André é uma das melhores pessoas que eu conheci recentemente. Eu tive um encontro com ela emocionado em Salvador, né? Emocionado porque eu estava com meu pai, né, e ela me presenteou com uma foto linda, né, e eu tenho muito carinho por ela. Muito. Legal. Então, André, legal que você está aí com a gente também. Eu vou pedir aqui que o nosso amigo João e o Jader, aqui, que é da equipe do DEA, mostrem agora a tabela com os debates que nós vamos realizar na Semana do Meio Ambiente. 2 debates, eu quero informar vocês também, tá? Nós já estamos caminhando aqui para a conclusão da nossa webconferência, não queremos abusar da paciência de vocês. Pode passar aí, João. Esse ponto aí. Se aí o Gilson puder projetar para vocês darem uma olhada, né? É o seguinte, nós temos, durante a Semana do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente vai realizar uma série de atividades de oficinas lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Aliás, a nossa nova presidente do Jardim Botânico, Samira Crespo, que era até outro dia secretária, né, da SAIC, ela está lá também ajudando a coordenar e implementar essas atividades no Jardim Botânico. Aqui em Brasília, no dia 3 e 4, nós vamos realizar também o segundo painel de debate sobre educação ambiental no âmbito do órgão gestor, mas com uma participação muito importante da UNB. A Universidade de Brasília vai estar colaborando na organização do debate do dia 3 de junho sobre educação ambiental e sustentabilidade na universidade, vai ser no auditório 2 Candangos da UNB. E no dia 4 de junho, nós teremos ainda a confirmar, mas já praticamente bem encaminhado, um debate sobre políticas públicas em educação ambiental, usando o sistema Interleges do Senado Federal, né?
esse dia 4, esse debate, nós estamos convidando representantes do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e também do Poder Executivo, aí o órgão gestor da política de educação ambiental, com a participação também de representante da sociedade civil, né? Lembrando que esses debates, nós estamos realizando esse segundo debate, esse segundo painel, nós realizamos em comemoração também ao dia 3 de junho, que é o Dia Nacional da Educação Ambiental. É o segundo ano que se comemora esse 3 de junho, né, Zé? Foi um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional e estabeleceu esse dia como uma data comemorativa para todos os educadores ambientais do país, né? É interessante observar que na verdade é um dia, antivéspera do Dia Mundial do Meio Ambiente. Então veio a calhar até do ponto de vista da programação, que muitas vezes são os educadores ambientais que são chamados muitas vezes para organizar atividades na Semana do Meio Ambiente. Então agora tem um dia dentro da semana para eles também. João, mostra o próximo slide, que eu já vou passar imediatamente também a umas informações muito brevemente aqui, das ações hoje do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, né? Primeiro, quero informar a vocês que nós estamos trabalhando e realizando acordos de cooperação técnica com todos os estados do país, né? Nós já temos hoje acordos assinados com os estados de Tocantins, Mato Grosso, Pará, Amazonas e Bahia. No caso da Bahia, inclusive, já com implementação desse acordo de cooperação, tá? E aí o plano de trabalho desses acordos prevê atividades que hoje o DEA desenvolve, como o PEAF, que é o Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Estratégia Nacional de Educação Ambiental e Comunicação Social em Resíduos, o projeto Salas Verdes, que vem desde os anos 90, nós temos hoje cerca de 300 salas verdes no país, então lá na Bahia o pessoal está muito animado com a expansão dessas salas verdes, né, que é a terra da Mariana Meirelles. Aliás, ela diz que é baioca, porque ela é carioca, mas naturalizada baiana, né? E o circuito de coração, né? O circuito Tela Verde, que todos conhecem, é aquele trabalho muito legal que a equipe do Departamento de Educação Ambiental realiza já há algum tempo também, recolhendo vídeos de todo o país, de comunidades, de escolas, de associações e ONGs que denunciam ou que relatam situações ambientais locais, e esses vídeos são exibidos em todo o país, hoje em torno de 1.500 espaços exibidores no Brasil. Além disso, a INSEA, que é a Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental em Unidades de Conservação, né? Esse é vamos dizer assim, o kit ideia, né, que é oferecido nesses acordos de cooperação que nós estamos fechando com os estados, né? Então, o PEAF, que vocês veem ali embaixo, né, ele vem realizando oficinas de planejamento para implantação, e agora nós estamos fechando uma ação que é prioritária para todo o Ministério e para a SAIC, que é a educação à distância. Então, o PEAF também terá 2 cursos dirigidos a agentes populares de educação ambiental e também a formadores, nessa área de educação ambiental, né, extensionistas, gestores, que vão, com curso à distância, vão estabelecer, vão trabalhar exatamente com essa base da agricultura familiar, levando um pouco da agroecologia, da produção orgânica e também da regularização ambiental da propriedade rural, especialmente o CAR, né? Então, nós nesses acordos também estamos discutindo com os estados a possibilidade de ter tutores locais para esses cursos. No caso do PNRS, né, nós estamos trabalhando uma Estratégia Nacional de Educação Ambiental e Comunicação Social em Resíduos, trabalhando com uma consultoria que foi contratada, que vem desenvolvendo uma matriz pedagógica e metodológica tanto para a educação ambiental quanto para a comunicação. Essa matriz vai ser útil não só para implementar o plano em nível federal, nacional, mas também em nível estadual e municipal. Isso vai ser disponibilizado a todos através de um portal de informações do Sistema Nacional de Informações em Resíduos, o SINIR. Dentro do SINIR nós vamos ter esse portal dedicado com informações da Estratégia Nacional de Educação Ambiental e Comunicação em Resíduos, né? Pode passar a próxima página, João.
nós também estamos, neste momento, com o edital aberto até o dia 3 de junho para novas salas verdes, tá? Então, eu sei que muitos de vocês vêm acompanhando e estão sabendo, mas é importante nos ajudar nessa divulgação. Escolas, né? Escolas nem tanto, né, Zé? Porque escolas têm outros processos, mas sindicatos, associações de bairro, né? Empresas, né? Bibliotecas já existentes, né? Prefeituras que queiram instalar salas verdes, o Ministério encaminha publicações anualmente e também podem ser espaços não só para publicações, mas também espaços de referência da comunidade. E também quero fazer aqui 2 anúncios importantes. O primeiro deles é que no dia 3 de junho, Dia Nacional da Educação Ambiental, nós vamos relançar o Coleciona, que é o fichário do educador ambiental. Esse Coleciona que lançamos em junho, ele vai tratar do tema educação ambiental na agricultura familiar. Agora, um tema, viu, Zé, que eu acho importante, pode voltar aqui para a mesa, Gilson, por favor, que eu quero destacar aqui para vocês, que é uma ação conjunta do MMA, do MEC e a Secretaria Nacional da Juventude, é que nós estamos finalmente atendendo uma demanda que vem das conferências, sobretudo a Conferência Infanto-Juvenil, desde a primeira conferência, é uma demanda importante dos jovens de todo o país, que é a criação de um Programa Nacional Juventude e Meio Ambiente, né? Então, no próximo dia 20, esse programa foi construído por um grupo de trabalho interministerial que envolveu o MMA, MEC e Secretaria Nacional da Juventude. Esse grupo de trabalho está concluindo, já praticamente fechou o texto de um programa nacional voltado à juventude com o tema meio ambiente. E vai haver uma consulta pública a esta proposta de programa. É muito importante que vocês nos ajudem a divulgar. No dia 20 de maio vai ser aberta essa consulta pública, pode passar, e a Secretaria Nacional da Juventude participa, como eu já falei, né? O lançamento será no dia 20. Quais são os objetivos, né? Qual é o objetivo geral desse programa, né? E quais são as suas linhas de ação, né? Eu fiz aqui um resumo, né? O objetivo geral são ações de governo e também de organizações não governamentais de juventude e meio ambiente, visando garantir os direitos da juventude, né? Como um segmento estratégico para a busca de construção de sociedades sustentáveis, assegurando sempre condições para que se enfrente a crise socioambiental atual, que é desigual entre os diferentes grupos sociais. Então, é preciso que a juventude se integre nesse processo de enfrentamento dessa crise socioambiental, que não é só brasileira, é mundial. E aí as linhas de ação desse programa é educação ambiental, formação e produção de conhecimento, trabalho decente, sustentável para a juventude, direito da juventude ao território e participação social da juventude nas políticas públicas para a sustentabilidade. Então, esse é vamos dizer, o objetivo geral e as linhas de ação do programa, né? Tudo bem, Gilson, pode voltar aqui. E a gente pede aí o apoio de vocês na divulgação e na participação também, né? Porque é claro que a consulta pública vai estar aberta principalmente aos jovens, mas nós que já não somos tão jovens assim, podemos também contribuir, mandar sugestões para essa consulta. Nós estamos numa expectativa, inclusive, de encerrar esse processo de consulta pública com uma consulta presencial ou talvez virtual, mas com uma possibilidade de interação e de participação online, né? Isso está sendo ainda discutido e tanto com o Ministério do Meio Ambiente como com o MEC e Secretaria Nacional da Juventude. Tá? Em linhas gerais, José Vicente e Mariana Meireles, eram esses os pontos dessa pauta, né, que nós propusemos para essa webconferência. Eu não sei se ainda tem alguma questão, João, a gente pode vir aí nos e-mails. Tem ainda uma questão? Não. Ah, tá. É a Liliana Linca que mandou aqui uma nova mensagem pedindo a nós, pedindo a vocês do MEC, né, aqui Zé Vicente, que está aqui representando o MEC, que nos ajudem no processo de sensibilização junto aos nossos superintendentes estaduais. Concordo com vocês em gênero e grau, mas infelizmente na prática isso não é assim. Estive recentemente numa capacitação em Brasília, onde o presidente disse que o IBAMA não é mais um órgão de preservação e sim de controle. Olha, veja bem, é preciso ver isso com muito cuidado, porque
porque, na verdade, precisamos ver o contexto das falas, né? Mas de toda forma, nós estamos empenhados aqui desde Brasília. Nós tivemos, inclusive, uma teleconferência que foi propiciada pelo presidente do IBAMA, o Volney Zanardi, né, para todos os superintendentes do IBAMA em todos os estados. Precisa vir aí no Rio Grande do Norte. Nós vamos pedir que o Ricardo faça um contato aí também com a superintendência e nos ajude a mobilizar também a superintendência do Rio Grande do Norte para as duas conferências, tá? E temos aqui também uma mensagem da Magnólia Barros, que é a nossa querida amiga analista ambiental do ICMBio, participa lá da coordenação geral socioambiental e de educação ambiental do ICMBio, né? Ela informa que a área de proteção ambiental APA das nascentes do Rio Vermelho realizará amanhã, dia 15 de maio, na Escola Estadual Sebastião Moreira da Silva, em Mambaí, Goiás, oficina preparatória para a 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil, com professores e alunos das escolas do município do entorno da APA, né, de Mambaí, que é de Damianópolis, Buritinópolis, Simolândia e Posse, em Goiás. Essa oficina conta com o apoio do ICMBio, das Nascentes do Rio Vermelho e Ministério da Educação, MEC. Amanhã o Zé está se dirigindo para lá, né? É hoje, né? Hoje, e essa oficina, esse trabalho que vai se realizar lá vai ser muito importante, porque ele vai gerar uma série de talvez de procedimentos, de diretrizes, né, Zé, de orientações para a realização da Conferência Infanto-Juvenil em todos esses rincões aí do Brasil, que não são poucos, né? Regiões, às vezes, que merecem uma atenção muito especial, exatamente por não estar assim no centro, aqui, Brasília, Rio, São Paulo, Minas, né? Que tem, às vezes, muitas vezes, um acesso mais fácil aos processos de organização de conferência. Então, essa experiência lá, tenho certeza, vai ser muito, muito interessante, né? Bom, acho que podemos concluir aqui, Zé. Você quer fazer uma despedida? A Mariana também. Eu vou passar a eles para fazer uma palavra de despedida e de encerramento dessa webconferência. Então, gente, vamos começar a trabalhar, né, continuar trabalhando e participar de novas conferências, né, webconferências, que eu acho que facilita muito o processo. E esforço, eu acho que tem questões foram levantadas, né, que são politicamente delicadas ou mesmo tecnicamente delicadas, mas eu acho que a gente tem que tentar, com criatividade, com engajamento, né, superar as nossas dificuldades, né, e tentar construir a melhor conferência possível, né, e para que essa conferência possa criar insumos importantes para as políticas públicas, né, e contem com a SAIC, né, que é um canal importante no caso do meio ambiente, né, em parceria com o MEC, né, para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível. Boa tarde a todos, quer dizer, bom dia ainda, mas quase boa tarde. Bom almoço para todos também. Obrigada. Bom, Zé, você quer fazer uma despedida aqui? Ainda chegou uma pergunta, mas eu respondo no final. Bom, eu queria, antes de me despedir, só queria fazer uma referência ao e-mail da Magnólia. Legal o teu e-mail, nos lembrando disso, Magnólia. E queria chamar a atenção para uma coisa. Essa ação que nós estamos fazendo em parceria, né, com o ICMBio, e que vai acontecer lá em Mambaí e outros municípios da região, buscando a capacitação dos professores para realizarem a conferência no âmbito da escola, ela é fundamental não só por conta da conferência, mas por um outro detalhe importante que às vezes passa despercebido. Mambaí e região tem um dos menores IDHs do país. Então essa ação ao mesmo tempo é uma ação de capacitação, de formação para a conferência, sim, mas ela pode ser também, igualmente, o ponto de partida para a discussão comunitária sobre a elaboração de um plano local de desenvolvimento sustentável. Como fazer essa região crescer, gerar emprego e renda numa condição de sustentabilidade para sair da condição
na qual se encontra atualmente. Isso é fundamental. Então, ao mesmo tempo que você, pela conferência, reúne a comunidade escolar, reúne lideranças locais, aí pode estar a semente também de um processo de discussão coletiva para fazer com que essa comunidade possa pensar qual é o futuro que eles efetivamente querem construir para eles, como gerar emprego e renda com sustentabilidade. Acho que conferência ela gera também essas oportunidades, né? E essa experiência que vamos ter a partir de amanhã lá em Mambaí, região, ela é importante. Obrigado pela lembrança, Magnólia. E queria dizer para todos vocês também que o órgão gestor está fazendo um esforço muito grande para poder colocar essa conferência na rua. Naquilo que é especificamente a atribuição e compromisso do MEC, nós temos conseguido levantar um recurso para criar as condições objetivas para essa conferência, para a realização da conferência estadual nas 27 unidades da federação. Nós repassamos mais ou menos 7 milhões de reais para os estados, e esse recurso vai permitir a realização da etapa estadual da conferência. Só em publicação e impressão dos materiais que servirão de aporte para as escolas, estamos colocando aí 16, 17 milhões de reais, além de todo o recurso para infraestrutura e logística que nós estamos levantando para a etapa nacional, que só aí vai mais uns 4 milhões de reais. Então estamos fazendo essa discussão interna, conversando com as unidades, contando com o apoio muito forte, a parceria muito forte do Ministério do Meio Ambiente, que está aportando competência técnica e recurso também a esse processo, para fazer valer a permanência dessa estratégia, que é uma estratégia que tem dado certo, mas nós só vamos conseguir ampliar o alcance dessa estratégia contando com a parceria de cada um e cada um de vocês. Nos acessem, solicitem a nossa visita. Nós temos enraizadores que estão visitando os estados, que estão fazendo oficinas de formação nos estados. Esse convite pode ser direcionado para o órgão gestor, para o MEC, para o MMA. Colocamos no nosso cronograma essa realização de oficinas. Algumas já aconteceram. Recentemente estive aí no Piauí, com a SEDUC, com a SEMA, com a comissão organizadora do estado do Piauí, numa oficina maravilhosa. O Piauí, que para alcançar a totalidade do estado, do território, estão fazendo 17 oficinas regionais com formação de professores, como preparação para a conferência, num planejamento exemplar, muito bacana, apesar de todas as dificuldades que estão tendo. Rio Grande do Norte está mobilizando através também de webconferências. Se eu não me engano, até agora Rio Grande do Norte já realizou 3 webconferências. Da mesma forma, Minas Gerais, sabemos que está trabalhando com webconferência. São Paulo, são as que eu tenho de memória aqui. Então, por favor, até onde o braço de vocês alcançarem, nos ajudem nesse processo, porque efetivamente o benefício maior não é para o país, é para a população brasileira. Esse é um processo importante para a gente conquistar uma outra forma de ser e de estar no mundo. E as dificuldades? Bom, as dificuldades estão aí. Então, as dificuldades que nós temos, elas representam as lutas que nós ainda precisamos travar. Contamos com todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Eu faço minhas palavras do Zé em função do avançado do horário. Quero apenas dizer aqui o seguinte, que a Prefeitura de Bertioga, São Paulo, né, mandou também agora aqui um questionamento sobre a conferência em São Paulo, que vai acontecer de 20 a 22 de setembro, mas eu quero dizer aos colegas da Prefeitura de Bertioga que nós vamos encaminhar, né, João? Vou pedir ao João, ao Jader, para encaminhar essa questão de vocês ao próprio Geraldo Abreu, que é o coordenador geral da conferência, de tal forma que ele vai encaminhar por e-mail mesmo a resposta a vocês, tá? Mas a gente está aqui à disposição também nos telefones nossos do Departamento de Educação Ambiental, que é o 61, o código 2028-1207, ou da SAIC também, né, que eu posso deixar aqui com vocês, que é
o telefone 61 também, 2028 1430. Então nós encerramos essa webconferência agradecendo muito a paciência de vocês, a presença aqui da nossa secretária Mariana Meireles, também agradecer a colaboração do João e do Jader, que são da equipe lá do DEA, que com certeza agora, inclusive a equipe do DEA está toda lá assistindo e acompanhando essa webconferência, naturalmente para nos ajudar a aperfeiçoar esse instrumento para a próxima ficar melhor ainda, né? E agradecer ao Gilson, que é da equipe técnica aqui do MEC, que fez essa transmissão. Tá? Muito obrigado à paciência de todos vocês, vamos continuar juntos. Nosso próximo encontro será dia 3 e 4 de junho, aqui em Brasília no dia 3, e no dia 4 através do sistema Interleges, que vocês vão poder acompanhar pela Assembleia Legislativa aí do seu estado. Nós estamos avaliando, inclusive, a possibilidade de um acompanhamento pela internet também, de tal forma que as pessoas não precisam se deslocar para a Assembleia Legislativa. Mas nesse dia nós vamos fazer um debate muito bom sobre a política pública de educação ambiental. Muito obrigado e que Deus nos cubra com luz para a gente dar conta dos desafios que temos pela frente. Um abraço a todos.